Boa tarde, doutora Silvana. Boa tarde, companheiros aí do canal da doutora Silvana. Eu gosto de me identificar. Fala Edilson Gonçalves. Nome artístico Mariano Maia. Cantor, compositor, intérprete oficial do maior patrimônio cultural desse país, que é o Cacique de Ramos, e mais 11 blocos de carnaval. Isso, área musical. Na área de trabalho, são 42 anos de casa, tá? 42 anos de efetivo exercício, 63 anos de idade completados agora dia 5 do mês 9 passado. Eu sempre gosto de falar sobre a questão inerente ao nosso trabalho. É bom especificar às pessoas que nos veem e nos ouvem que nós temos 29 juntas de recursos e as câmaras de julgamento e as juntas adjuntas Brasil afora, pelo Brasil inteiro. Há que se dar publicidade ao nosso trabalho, que é um trabalho da altíssima vênia, excepcional, que produz uma economia para o governo extrema, mormente no que se concerne aos gastos com as demandas processuais. Para vocês terem uma ideia, um processo administrativo, ele custa em média aos cofres da União em torno de, vamos botar R$400 em números redondos. Já quando há demanda judicial, né, em torno de R$3.800, para vocês verem o abismo que existe aí. Nós somos servidores concursados, alguns cedidos por outros órgãos, como é o caso da Dataprev, como é o caso do INSS. Nós somos ministérios. Eu, por exemplo, oriundo da Fundação Legião Brasileira de Assistência e da Inspetoria Geral da Previdência. O que me aflige nesse momento, enquanto liderança sindical, enquanto dirigente dos maiores sindicatos desse país, dirigente, Sindesprev RJ, com idas e vindas N vezes a Brasília, participando de debate, de fórum, de mesa de negociações de 2001 para cá, é a situação em que se encontram os segurados do INSS que dependem do nosso julgamento, das sentenças, das decisões proferidas, prolatadas pelas egrégias câmaras do Conselho de Recursos da Previdência, bem como pelas juntas de recursos. Por que digo isso? O indivíduo, ele faz um pedido de auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte, auxílio acidentário, uma LOAS, qualquer tipo desses benefícios, aposentadoria por idade, né, aposentadoria por tempo de contribuição, e o INSS nega. Muito bem. Ao negar, o que resta ao segurado são as juntas de recursos. São 29, mais as juntas adjuntas e as câmaras de julgamento Brasil, pelo Brasil inteiro. Quando o segurado ganha o recurso, isso depois de o processo ser dado entrada, por exemplo, no Rio de Janeiro, aí ele vai por uma distribuição nacional, lá em Brasília. Essa distribuição, o processo dele pode cair em Roraima, em Rondônia, no Piauí, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, em Recife. Então, e aí, sob o escopo da descentralização. Até que esse processo seja distribuído, normalmente quando é matéria médica, aí é que é a via crucis do segurado. Vai para uma ATM, né, para que o médico, então, quando conseguir compulsar os autos do processo, emitir um parecer favorável ou não ao segurado. Né? Se é favorável, o indivíduo ainda tem um recurso do próprio INSS, que às vezes recorre da decisão da junta. Se é denegatório, aí é alçada, não cabe mais recurso. E aí ele pode entrar pela medida judicial cabível. No que tange, no que concerne, no que diz respeito à junta de recursos, os nossos conselheiros procuram todo embasamento jurídico para facultar não, para dar ao requerente, ao beneficiário, aquele que pleiteia o recurso-benefício, o seu direito. Mas
Às vezes o INSS não concorda e pede revisão de acordo, ou então procrastina, ou então entra aquela figura terrível que é a desídia processual, o processo vai para uma tal de nuvem e fica ad eterno esperando que um funcionário consiga baixar esse processo e aí possibilitar ao segurado o seu minguado salário, a sua minguada pensão, o seu minguado auxílio-doença, né? Que muitas vezes vem quando ele já está na iminência da falência e da insolvência. Tamanha é a dificuldade de se conseguir esse tipo de benefício. Então isso é um quadro dantesco, um quadro que me choca enquanto ser humano, funcionário e cristão. Mas além disso veio a reforma trabalhista que, na minha modesta opinião, e isso é corroborado por inúmeros companheiros, que labutam dentro da justiça, bem como das dependências das instituições públicas e nas instituições e nos sindicatos e associações de defesa da cidadania. Realmente essa reforma trabalhista foi uma perda terrível. E aí vem a reforma previdenciária, que imputa a mulher, e aí eu quero chamar a atenção a esse detalhe. Cadê as entidades de defesa das mulheres? Por que silenciaram quando o que vige na lei atualmente é que a mulher tem que trabalhar 30 anos, eu estou falando de uma forma genérica, não estou falando de professores, daqueles que alegam insalubridade e tudo mais. Eu estou citando um exemplo, uma funcionária normal, tem que trabalhar 30 anos e ter 55 anos de idade. Com a reforma, ela vai ter que ter 35 anos de efetivo exercício e 62 de idade, são 7 anos a mais. É cruel demais. Então, e isso não vai resolver em nada o problema financeiro do país, nem equacionar a dívida da Previdência. Até porque essa dívida é um grande factoide, como já disse reiteradas vezes, e aí eu sugeriria que os que estão vendo, que são de outras entidades, defensores do direito, porque os defensores, a maioria dos defensores do direito só veem os defensores daqueles que praticam esse tipo de política sórdida do Estado mínimo, mas não veio o direito de quem sofre na ponta. Mas tudo bem, apelar para essa sensibilidade, que ouçam Maria Luísa Fatorelli, que é a responsável pela auditoria do cidadão, que já comprovou e já fez inúmeras palestras, inclusive no nosso sindicato, inclusive em Brasília, em vários fóruns de debate, dizendo que não há déficit na Previdência. Agora, se nós cobrarmos dos devedores da Previdência o que eles deveriam pagar, aí eu acho que aí estaria a grande solução para o déficit da Previdência. Não diminuindo para R$ 400 um benefício de prestação continuada, muito menos esse rigor contra as aposentadorias pequenas e aposentadorias rurais. Pelo amor de Deus, não é isso. Tá? E falo com conhecimento de causa, até porque o benefício de prestação continuada, ele só é dado àquele que está no limiar da miséria, porque tem que ter 1/4 de renda per capita do salário mínimo. Lastimável. A situação em que estão as APS do INSS é uma lástima. A situação que nós vivenciamos no dia a dia, uma lástima. E a situação impingida ao servidor, pior ainda. Porque nós somos o escopo deles para criticar o servidor e ter, argumentando tanto, não, porque o servidor não analisou com perfeição o processo, não, porque faltou um maior esclarecimento, faltou uma maior visão da fase administrativa do processo, faltou conhecimento de causa, é sempre crítica. Quando, na realidade, lá em cima se dificulta o atendimento. E não me venha com essa falácia de que, não, o INSS tem que ser digitalizado, porque digital é o processo do computador. Agora, para isso, tem que ter uma mão humana para movimentar a digitalização. E cadê os servidores que não tem? É isso. Boa tarde a todos.